Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui que nos acompanha pelo YouTube. Meu caro irmão, minha cara irmã, hoje juntos para refletirmos a palavra de Deus, aprendermos um pouco mais neste dia do Senhor. Hoje, quinto domingo do tempo comum. Hoje, dia 8 de fevereiro. No qual, pela liturgia, somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão de seu sangue, graça e paz nos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não são discursos ou práticas inautênticas que anunciam a chegada do reino de Deus, mas sim o engajamento em ações que edificam. A liturgia nos revela que o verdadeiro discípulo é aquele que se envolve com as dores do mundo, que mergulha nas realidades humanas, trazendo o sabor novo e a luz da salvação operada por Cristo. Celebremos com fé aquele que se deixou crucificar por nosso amor. Oremos, ó Deus, na loucura da cruz manifestais que a vossa sabedoria é muito diferente das propostas deste mundo. Concedei-nos o verdadeiro espírito do Evangelho, para que, ardorosos na fé e incansáveis no amor, nos tornemos sal da terra e luz do mundo, por Cristo, Senhor nosso. Vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala. Cristo nos chama de sal da terra e luz do mundo, e sua palavra é poder de Deus que nos vivifica, deixando que essa palavra penetre nosso íntimo, nos ilumine e nos encoraje. Com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar. Caríssimos, então, neste quinto domingo do tempo comum, ao qual somos convidados por Jesus a ser sal da terra e luz do mundo. Neste, então, domingo, no qual, pelo Evangelho, somos convidados, como já bem dito, a ser sal da terra e luz do mundo. Cada encontro e cada palavra. A identidade cristã, então, é hoje explorada no Evangelho, que é nos trazida e nos ensinada pelas leituras. Primeiramente, como sal da terra. Nós bem sabemos que o sal é aquilo que dá tempero, é aquilo que salga, que transforma. Mas o sal por si não é nada, e o sal tem que ser em conjunto com a comida, com a água, com tudo mais, que se junta e que se torna aquela comida saborosa, né? E para nós sermos sal da terra e luz do mundo na vida cristã, primeiramente entender que a luz que falamos é Cristo, que emana de nós, como aquela frase que eu diminua para que o Cristo apareça, que o Cristo cresça em mim, para que esta luz que emana de mim seja a luz de Cristo, para que eu possa levar a pessoa de Jesus Cristo a todos aqueles que necessitam. E quando somos esta luz, muitas vezes esta luz vai incomodar. Do mesmo modo, quando acendemos uma luz, depois de dias chuvosos, depois de dias de mudanças, é muito comum mariposas, bichinhos da escuridão buscarem se juntarem ali para apagar aquela luz, assim vamos dizer. E assim é a vida cristã. Quando nós crescemos na fé, quando crescemos, deixamos Cristo
ser luz do mundo em nós, ser aquela luz que emana de nós. É muito comum nós termos esta busca das forças das trevas para nos apagar, para nos fazer perder a luz de Cristo. E é isto uma caminhada cristã. Nós devemos ser a luz que resplandece. Porque vai ser bem dito no Evangelho, não pode ser escondida uma luz que aparece no alto. E é assim que é. É uma luz que emana a todos os povos e que nos convida a ser luz para todos. Luz nas trevas. E sal. Dar um gosto. No meio de um mundo que é perdido e sem sal, sem sentido. Somos convidados a dar o sentido, a dar o sabor. De reconhecer a presença de Deus em nossa vida, de reconhecer Cristo como nosso Salvador. Deus que está ali sempre conosco. E para a gente bem rezar, para a gente bem entender que ao nos tornarmos a luz de Deus, ao nos fazermos sal e luz, nós estamos falando de transformar, de dar sentido, de iluminar e apagar as trevas. E para isso, como vai nos bem falar a primeira leitura, a luz que nasce na justiça. Uma mensagem onde Deus nos convida a cuidar daqueles que necessitam, a mostrar a luz e a pessoa de Jesus àqueles que estão perdidos, àqueles que estão abandonados pelo mundo. E para isso devemos bem entender que esta caminhada em que vivemos, a luz de Deus é para muitos loucura, é para muitos uma idiotice, uma perca de tempo, mas entendamos nós que não é. São só as forças das trevas buscando apagar a nossa luz, apagar a nossa conexão com Jesus. E é assim que funciona. O Evangelho nos convida a ser sal e luz. A segunda leitura vai nos falar que diante dessa caminhada muitos não vão nos reconhecer. Vai parecer muitas vezes loucura, porque bem sabemos que é um mistério de amor e salvação, tudo que Deus faz por nós. Porque a maioria a gente não compreende. Humanamente falando, é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então é esse reconhecer que é praticamente loucura, né? A loucura, a mudança na fé. Como bem falou a oração inicial. A loucura da cruz, a entrega por aqueles que precisam da luz de Deus. E a primeira leitura que nos é este guia de caminho. O que devemos fazer? Ajudar aqueles que necessitam, ajudar aqueles que estão perdidos e distantes da fé. Não devemos ser aquele sal insosso, que mesmo sendo lá colocado não faz nada, não muda nada, ou às vezes só piora, né? Porque nós bem sabemos que comida sem sal não dá certo não, né? Devemos entender primeiramente que a nossa caminhada não é algo para agradar a humanidade, mas é para agradar a Deus. É para transformar o mundo, não para se juntar ao mundo. É para iluminar as trevas. É para dar sentido àquela vida que só se baseia em coisas passageiras. É para dar um sentido que é eterno, que é a vida eterna. É mostrar o caminhar. A primeira leitura, luz que nasce da justiça. O profeta Isaías responde a uma pergunta fundamental. Que tipo de religiosidade agrada a Deus? A mensagem: Deus não se contenta com rituais vazios
ou jejuns teóricos. A verdadeira espiritualidade brilha como a aurora, quando se traduz em gestos concretos. Repartir o pão, acolher o desabrigado e vestir o nu. O ensinamento, a nossa luz só brilha se estivermos comprometidos com a justiça social. A caridade é o que acende a presença de Deus no mundo. Não devemos esquecer de anunciar a pessoa de Jesus Cristo, mas o próprio Jesus nos convida a cuidar dos necessitados. No Salmo, o justo é luz nas trevas. A mensagem nos reforça a ideia da primeira leitura. O homem que teme ao Senhor não é alguém fechado em si mesmo, mas é alguém que é misericordioso, compassivo e justo. E nos ensina a felicidade à luz do justo vem da sua capacidade de ser generoso e de emprestar com bondade, sem medo de más notícias, porque o seu coração está firme em Deus. Na segunda leitura, a luz não vem da sabedoria humana. São Paulo fala da sua própria experiência ao pregar em Coríntio. Paulo não chega com discursos brilhantes ou de sabedoria humana. Ele apresenta na fraqueza, com muito temor e tremor, a luz que o cristão irradia. Não deve ser a do seu próprio intelecto ou orgulho, mas a do Espírito e do poder de Deus. Nossa fé deve se apoiar-se no poder de Deus, o Cristo crucificado, sinal de nossa salvação, e não na nossa capacidade. No Evangelho, a identidade do cristão, sal e luz, Jesus utiliza duas metáforas poderosas para definir a missão de seus discípulos. Sal da terra, o cristão deve dar sabor ao mundo e evitar que a sociedade se corrompa. O sal some para dar gosto. Assim deve ser o serviço cristão, humilde, mas essencial. Se o sal se torna ímpido, se o cristão se torna igual ao mundo em vícios e indiferenças, ele não serve para nada. Luz do mundo, a luz que existe para ser vista e para iluminar o caminho dos outros. Uma fé escondida é uma fé inútil. O objetivo final é Jesus, é claro. As pessoas devem ver as vossas boas obras, e não elogiar a vós, mas glorificar o vosso Pai que estás nos céus. Em resumo, Isaías nos diz que a fé nos diz, pratique a caridade, a sua luz brilhará. Paulo nos diz, não brilhe por si mesmo, deixe que o poder de Deus brilhe na sua fraqueza. E Jesus vai nos dizer, seja sal e luz através de suas obras, para que Deus seja glorificado. Amém? Amém. Então, tudo isso é parte da nossa caminhada cristã. Tudo isso é sinal de nossa salvação. Tudo isso é prática e identidade de nós enquanto cristãos, enquanto católicos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor possa nos abençoar, nos santificar, nos livrar de todo mal, pela bênção e pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possa o Senhor Deus nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que glorifiquemos a Deus com nossas vidas, que caminhemos na vida em Cristo e que permaneçamos na paz de Deus e que Ele seja sempre conosco. Demos graças a Deus. A todos, um abençoado domingo, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro de reflexão. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita.